Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia. Nessa aula nós vamos estar falando do tema tempo e clima. É muito comum as pessoas confundirem esses dois termos ou usá-los em um determinado momento a partir das mesmas características de um determinado local. Mas o que precisamos saber é que existe uma diferença muito grande entre tempo atmosférico e clima, né? Então, tempo atmosférico, o que é? O que significa? É o estado momentâneo das condições meteorológicas de um lugar em determinado momento. Então, o que acontece em um determinado momento, seja em qualquer lugar, é o tempo. Agora, está ensolarado é o tempo, está frio é o tempo, está nublado é o tempo. O que acontece agora refere-se ao tempo atmosférico, né? Que é determinado a partir das variações de temperatura, umidade e pluviosidade, responsáveis pelo dinamismo do tempo. O que altera o tempo de um local são a temperatura, umidade e pluviosidade, ok? Então, o que acontece agora na atmosfera em determinado local do planeta refere-se ao tempo atmosférico, tá? Por isso que é comum passar nos telejornais ou quem acessa a internet em determinados sites a previsão do tempo, porque o que muda, né? Agora é o tempo, o que vai variar é o tempo atmosférico, ok? Agora o clima, o que é o clima? É uma condição duradoura do ambiente atmosférico, tá? Equivale ao conjunto dos tipos de tempo mais comuns em um determinado lugar ao longo do período de aproximadamente 30 anos. Então, os vários tipos de tempo, né, e também de acordo com outras características do local, vai formar um clima de um lugar, de um estado, de uma região. E esse clima ele varia de aproximadamente 30 anos. Quando fala assim, em Minas Gerais, predominam os climas quentes, né? Então quer dizer o quê? Que predomina o clima tropical, com as temperaturas elevadas a maior parte do ano. Então, para um clima variar, temos que avaliar ele por mais de 30 anos. Então, o que muda é o tempo. O que acontece agora na atmosfera, em determinado local, é o tempo. O conjunto dos vários tipos de tempo de um determinado local vai formar um clima, ok? Baseado no formato da Terra, o nosso planeta não recebe a mesma quantidade de raios solares. Então, algumas partes do nosso planeta recebem maior radiação do que outros, né? Baseado nisso, formaram-se as zonas climáticas que têm como divisão uma da outra o quê? As linhas imaginárias, os paralelos, tá? Então, mais próximo ao Polo Norte e ao Polo Sul, do Círculo Polar Ártico, né? Até mais no extremo norte do planeta, do Círculo Polar Antártico, mais no extremo sul do nosso planeta, nós temos as zonas polares, tá? São as partes do planeta que recebem o quê? Menos radiação do Sol. Então, com característica climática, o que vai acontecer? As temperaturas são baixas o ano todo e os climas que predominam são o quê? Um clima polar, muito frio, tá? Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, nós temos a Zona Temperada Norte. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos a Zona Temperada Sul. Em algumas partes do ano recebe uma grande quantidade de radiação solar, que é no verão, tá? Então, no verão, nessas localidades, o que acontece? As temperaturas são bem elevadas, né? Em contrapartida, no inverno, pelo fato de quase não receber radiação, as temperaturas são bem baixas, né? Predomina nessas localidades de zona temperada norte e zona temperada sul, climas temperados, climas frios, tá? Já na parte central do nosso planeta, entre os trópicos, né, de Câncer, Equador e Capricórnio, nós temos a zona intertropical. É a parte do nosso planeta que mais recebe a incidência de raios solares praticamente o ano todo. É nessa região onde as temperaturas são mais elevadas, predomina climas tropicais, climas equatoriais, climas desérticos, clima equatorial, né, região de floresta, tá bom? Todas as informações de temperatura, de pluviosidade de um determinado local pode ser interpretada e vista a partir de um gráfico chamado de climograma, né? Um climogramas são gráficos utilizados para representar as variações climáticas de uma determinada região ao longo de um ano, tá? Nela, nós encontramos
os índices pluviométricos, chuvas e as temperaturas de uma determinada localidade, analisando todos os meses do ano e a sua variação. Eles servem para comparar as dinâmicas climáticas de diferentes localidades, tá? A gente compara, né, através desse gráfico, o que acontece de quantidade de chuva e a variação de temperatura de diversas localidades do planeta. Permite também avaliar a amplitude térmica. Então, permite também a gente saber, né, a variação de temperatura, a máxima e a mínima. Em quantos graus a temperatura variou em determinadas localidades, chamada de amplitude térmica de uma região, ou seja, a diferença da temperatura máxima e a mínima é registrada em um mesmo período, né, em um mesmo lugar. Então, o climograma é um gráfico importante para conhecermos as características climáticas de um local, chuva e temperatura. Nela é representada todos os meses do ano, né, as temperaturas médias e os índices pluviométricos também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, vocês podem estar curtindo, compartilhando, dando um like e inscrever no canal.